Oi, turminha! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana do nosso Saberes em Casa. Nessa semana vamos aprender sobre a necessidade que o ser humano tem de se comunicar. A comunicação é uma maneira de transmitir uma mensagem e também de recebê-la. Vocês sabiam que a comunicação feita entre as pessoas passou por constantes mudanças ao longo dos séculos e que também já tivemos diferentes formas de comunicar algo e de registrar as diversas situações do nosso dia a dia? Bom, ela nem sempre existiu como é nos dias de hoje. Estão preparados para conhecer mais sobre a comunicação? O programa vai começar. Bom dia, crianças! Eu estou de volta! Que alegria! Que saudade de vocês! E hoje eu venho especialmente para contar para vocês que eu fui acordada pela minha criança, a criança que habita a minha alma, que habita o meu ser. Vou apresentá-la para vocês. Com vocês, Vaninha, essa menina linda, ruivinha de 4 anos. É isso mesmo, foi ela quem me acordou nesta manhã. Não foi isso, Vaninha? Foi ela. Ela disse assim para mim: "Vamos, Vânia, vamos, levante-se dessa cama. Não se importe que hoje o dia amanheceu nublado, não, nada disso. Está chovendo, mas vamos brincar. Vamos lá, vamos lá. Vamos realizar o seu sonho, Vânia, vamos realizar." Eu dei as mãos para ela e viemos para cá, para o quintal da minha casa. E hoje eu convido você para juntos realizarmos o meu sonho. Você topa? Sabe qual é o meu sonho? Eu sonho aqui, ó, no quintal da minha casa, plantar um pé de poesia. É isso mesmo, um pé de poesia, para dele nascer literatura. Literatura para que eu possa desfrutar, saborear do conhecimento do mundo, do conhecimento dos seres, do outro, de mim mesma. Eu quero aprender, eu tenho fome de aprender. E junto com você, eu vou plantar palavras sementes. Isso, vou plantar aqui na minha terra, que a partir de hoje passa a ser sua também, para depois juntos colhermos o que existe de mais bonito em termos de imaginação, de inventividade, de criatividade humana. Vamos aproveitar esta semana que estamos falando sobre descobertas e invenções, não é isso? E vamos falar sobre a capacidade de inventarmos, de imaginarmos, de sonharmos por meio da literatura. E hoje eu trago para vocês conhecerem Bartolomeu Campos de Queiroz. É um escritor que eu tenho paixão por ele. E hoje, os 5 sentidos. Mas você pode me perguntar, Vânia, por que você escolheu o livro Os 5 Sentidos de Bartolomeu Campos de Queiroz? Porque eu acredito que por meio dos sentidos conseguimos compreender o mundo e principalmente senti-lo. Porque é sentindo as coisas que existem no mundo que descobrimos o sentido que tudo isso tem pra gente. Hoje eu trago o nosso baú da memória, onde dormem os sonhos mais bonitos de todas as crianças. E é dentro dele que tiraremos as palavras sementes de Bartolomeu Campos de Queiroz, que a partir de agora serão nossas próprias palavras. Vamos lá? Primeira semente
Vamos começar com o sentido da visão? Vamos! Com os olhos, nós olhamos a vida. Olhamos as águas rolando entre pedras, peixes, algas. Olhamos as terras generosas, onde vivem os animais, os frutos, as sementes. Olhamos o firmamento decorado com sol, lua e infinitas estrelas. Olhamos o mundo e sentimos sede, fome e sonho. Com os olhos, olhamos nossos irmãos e eles nos olham. Tem olhares que nos acariciam, tem olhares que nos machucam. Olhar dói. Se vemos alguém chupando limão, sentimos dores no canto da boca. Não é verdade? Mas enquanto vemos, nós sonhamos com nascimentos. Olhando, imaginamos mistérios. Olhar é fantasiar sobre aquilo que está escondido atrás das coisas. Quando olhamos, nós acordamos alegrias, tristezas, saudades, amores, lembranças que dormem em nossos corações. Os olhos têm raízes pelo corpo inteiro. Esse nosso primeiro pé de poesia, falando sobre a visão, já foi plantado. E essa literatura no dia de hoje nos vem dizer que dentro dos sentidos moram outros sentidos. A gente se vê por uma escola literária. Isso eu acredito. Venha comigo nesse movimento. Olá, eu sou a professora Beth Rodas e hoje eu vim mostrar para vocês como é possível fazer tinta utilizando elementos naturais. Então, para isso, nós vamos precisar de folhas para fazer os nossos desenhos. Você pode utilizar o seu caderno, cola branca, um pouquinho de água e alguns temperos, folhas. Vamos lá. Eu vou começar utilizando esse tempero amarelinho aqui, ó, que se chama açafrão, também conhecido como cúrcuma, açafrão da terra, cúrcuma. Eu coloquei um pouquinho neste copo e vou adicionar água, um pouquinho de água. Então, nós vamos dissolver, mexendo, mexendo. Quando você perceber que o pozinho já está dissolvido, nós vamos acrescentar cola branca. Então, pode ser aproximadamente uma colher de cola. Mexe, 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 mexe mais um pouquinho. E agora, vamos pintar
Vamos ver como a nossa tinta ficou? Pegue um pincel, mergulhe aí então na sua nova tinta, feita de açafrão da terra, de cúrcuma. Aqui temos então a nossa cor amarela. Vamos fazer uma outra cor? Agora eu tenho aqui páprica. Vou colocar este tempero de páprica no potinho. Vou fazer o mesmo procedimento de dissolver com um pouquinho de água. Se você não tiver páprica, pode ser também aquele coloral, um tempero vermelhinho que a mamãe usa para dar cor no alimento. E aí, um pouquinho de cola, dissolve. Vamos colocar aqui, ó. Então, ele vai ter um tom vermelho, meio alaranjado. Vamos ver como ficou? Para fazer a cor marrom, eu utilizei pó de café e fiz o mesmo procedimento. Eu coloquei o pó de café, aproximadamente uma colher de sopa, coloquei um pouquinho de água e um pouquinho de cola branca. Misturei bem e ele ficou assim, vamos ver? Olhem só, que cor de marrom bonito. Outra cor legal que dá para fazer, utilizando, então, beterrabas. Como eu fiz? Eu peguei um potinho, coloquei uns pedacinhos de beterraba, amassei um pouquinho e aí então coloquei água, pouca água e um pouquinho de cola branca. Vejam que rosa bonito que ele se tornou. Olhem só. Fica bonito, né? Essa tinta rosa foi feita com a beterraba. Podemos também fazer tinta verde utilizando folhas. Eu utilizei aqui salsinha, mas você pode utilizar alguma outra folha verde, de preferência verde escuro, que tem aí na sua casa, como uma couve, espinafre. Então você vai colocar uns pedacinhos dentro de um recipiente, vai amassar. Eu utilizei este utensílio de cozinha que tem aqui, então eu amassei, 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 percebem? E depois eu fiz aquele procedimento de colocar um pouquinho de água e um pouquinho de cola branca e ele ficou assim. Ele fica, ó, num tom meio
claro, como fosse aquarelado. Mas ele fica muito bonito. Vamos ver como ficou esse verde? Vejam que legal. Vamos tentar fazer aí em casa? Espero que tenham gostado desta proposta. Vamos tentar fazer em casa? Peça algumas coisas para a mamãe, para o papai, para quem estiver aí com você e tente fazer. Até mais! Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Esse é o show da Luna, tudo que a pergunta a Luna faz. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Um trovão, dois trovões, três. O mestre mandou correr em círculo em volta da água. O mestre mandou pôr a mão na água. Agora molhar o cabelo. Eu não falei o mestre mandou, Júpiter. Ah, eu me confundi de novo. Agora sou eu. O mestre mandou pular em um pé só. Cláudio, você também tem que pular num pé só. É, eu disse o mestre mandou. Peraí, Júpiter. Acho que ele ouviu alguma coisa. Trovão? Você ouviu um trovão? É melhor a gente voltar pra dentro de casa. Parece que tá chegando uma tempestade. Luna, você não acha que vai ter trovão, né? Eu não gosto de trovão. Eles fazem barulho e... dão medo. Ah, não dá tanto medo assim. Já sei. Vamos subir no meu quarto e eu mostro um truque que aprendi pra ninguém ter medo. Quando eu era menor, o papai me ensinou um truque. Pra mandar o raio e o trovão embora? Não! O truque mostra que o raio e o trovão não são tão assustadores assim, viu? Quando a gente vê a luz de um raio, começamos a contar assim. Um trovão, dois trovões, até escutar o trovão. Quanto mais trovões você contar, mais longe o raio vai estar. Vamos tentar? Um trovão, dois trovões. Viu? O som já está ficando mais longe. Vamos fazer de novo? Um trovão, dois trovões, três trovões, quatro. Deu certo! Oba, deu certo! Mas por que a gente vê o raio primeiro e só depois escuta o trovão? Ué, é porque... na verdade eu também não sei. O que tá acontecendo aqui? Eu quero saber por que o gato mia. Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. Um trovão, dois trovões, três trovões, quatro trovões, cinco trovões. É, ele
tá ficando cada vez mais longe. Mas falta a gente descobrir por que ainda enxergamos o raio tão forte. Por que às vezes o raio e o trovão acontecem na mesma hora? E em outras vezes, o trovão só aparece depois de um tempão que o raio apareceu. Por quê? Será que alguma vez o trovão vem antes do raio? Acho que se fizermos o nosso próprio trovão, a gente consegue descobrir. Meninos, é hora do experimento! Yeah! A gente vai ter que fazer o nosso próprio raio e trovão. Como? Já sei! Júpiter, os pratos. Eu já volto. Júpiter, por que você tá com essa roupa? É meu uniforme, ué. Ah, tá bom. Júpiter, você vai bater os pratos várias vezes em lugares diferentes. E o Cláudio vai usar essa lanterna para fazer o raio. Talvez assim a gente descubra por que depois de ver o raio demora um pouco mais pra gente ouvir o trovão. Prontos? Cláudio e Júpiter, ataque! Isso, pessoal! Agora é lá do corredor. Agora, lá de baixo. Muito interessante. Mas não teve diferença de tempo entre o nosso raio e o trovão. Pessoal, vocês já podem subir. Deu certo? Você descobriu? É! Quando você foi pra longe, o som dos pratos foi ficando mais fraco, mas não demorou mais tempo pra ouvir. Muito interessante, mas isso não ajuda na nossa dúvida sobre o raio e o trovão. Só tem uma coisa que podemos fazer. Faz de conta! Vamos fazer de conta que a gente era uma nuvem bem grande. Daí, vamos fazer trovões e descobrir o que está acontecendo. Mas eu não quero ser uma nuvem cinza de tempestade, sabe? Elas me dão medo. Não se preocupem, elas não vão dar medo. Vamos lá, vai ser demais! Somos nuvens de tempestade! Não tô mais com medo. É legal. A gente tá fazendo raio e trovão ao mesmo tempo. Puxa vida, parece até que vocês nunca estiveram numa tempestade antes. Uau, não mesmo. Pelo menos não como nuvens de tempestade. Eu não sabia que tempestades eram tão legais. Bom, pessoas e animais devem sempre se proteger numa tempestade. Um raio pode ser muito perigoso, mas se você estiver em um abrigo, não há com que se preocupar. Senhora nuvem de chuva, eu estava pensando, por que às vezes a gente demora tanto para ouvir o trovão depois de ver o raio? Você sabe? Essa é uma boa pergunta. Vamos ver. Olha só. Acabei de ver o raio e ouvir o trovão ao mesmo tempo. Então, olha agora. Uau! Uou! Dessa vez eu ouvi o raio primeiro e só depois eu escutei o trovão. E agora, daqui! Eu não ouvi nenhum trovão. Agora eu ouvi. Dessa vez demorou bem mais pra gente escutar o trovão depois que viu o raio. Pois é, o raio é muito mais rápido. Peraí, acho que eu entendi. O raio e o trovão acontecem ao mesmo tempo. Mas primeiro a gente vê e só depois escuta. Isso mesmo! A luz viaja mais rápido que o som. Então você vê o raio antes de escutar o trovão. Um trovão, dois trovões, três trovões, quatro. Logo a tempestade vai pra longe do seu quarto. Um trovão, dois trovões, três trovões, quatro.
Quanto mais você contar, mais longe vai estar. 5 trovões, 6 trovões, 7 trovões, 8. Primeiro chega a luz e depois vem o som pronto. 5 trovões, 6 trovões, 7 trovões, 8. O raio é mais rápido, mas o trovão vem no tom. Viu só? Então a luz é mais rápida do que o som. E é por isso que quando o raio cai longe, a gente vê o relâmpago antes de ouvir o trovão. É tão legal ser uma nuvem de chuva. Yupi! Essa é a melhor experiência de todas! Cláudia, Luna, olha só! Agora eu! Minha vez! Bum, bum! Esse tava bem longe. Temos que contar pro papai tudo o que descobrimos sobre como o truque dele funciona. Vamos montar um show que vai ser tempestacular! É! A Luna me ensinou a contar trovões. E agora não tenho mais medo dos raios. Isso mesmo! E você quer saber como que funciona o truque dos trovões, pai? Como? Som, Cláudio! Um trovão, 2 trovões, 3 trovões, 4. Logo a tempestade vai pra longe do seu quarto. Um trovão, 2 trovões, 3 trovões, 4. Quanto mais você contar, mais longe vai estar. Um trovão, 2 trovões, 3 trovões, 4 trovões, 5 trovões, 6. Mas por que os trovões e os raios aparecem? Tem vezes que chove e não vemos nem um raio, nem um trovão. Será que existe raio e trovão em qualquer lugar? São tantas perguntas! Esse é o show da Luna. Luna, Luna. Esse é o show da Luna. Tudo que a pergunta a Luna faz. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. Esse é Olá, crianças! Olá, família! Eu sou a professora Lelis. Eu sou a professora Camila. Somos do Instituto Santa Rosália, do Maternal. E hoje, juntos, vamos fazer um joguinho da memória. Vamos precisar de... Você vai ver uma caixa de papelão. Pede pra mamãe cortar aqui, que essa parte a gente vai utilizar. Lembrando que a gente vai cortar em várias partes. Canetinha, tesoura, giz de cera. Vamos pegar a parte cortadinha do papelão e fazer um quadradinho. Nesse quadradinho vamos desenhar, onde vamos utilizar para o nosso joguinho. Vamos lá? Lembrando que a gente vai desenhar ao centro do quadradinho, que a gente vai cortar o meio, tá? Eu vou fazer um coração. E você, professora? Eu vou fazer uma nuvem. Não esquece de pintar, para ficar bem bonitinho, tá? Quando a nuvem estiver prontinha, nós vamos pegar a tesoura e cortar bem no centro. Vai ficar assim, ó.
Temos também outros desenhos que vocês podem pedir para a mamãe ajudar vocês a desenhar. Uma estrelinha, uma flor. Então, vamos começar a brincadeira? Vamos embaralhar para se tornar mais difícil. Aí você ajeita bem bonitinho. Agora a gente precisa ver quem vai começar. Você começa? Pode ser. Então vamos lá. Eu tirei Um pedaço da nuvem. Agora eu preciso procurar o outro pedaço. muito bem. Encaixou. Formando o joguinho da memória. Agora é a minha vez. Uma estrela. Onde será que está a outra cara? Aqui é o quadradinho. Agora eu coloco novamente e vou procurar de novo. Vamos lá. Pedaço de flor. E o coração. Não foi dessa vez. Agora é a minha vez. O quadradinho. Agora eu preciso achar a outra parte. Achei! Então, crianças, é assim que faz a nossa brincadeira, juntando pedacinho por pedacinho e formando o desenho. Tchau! Bom dia, turma, tudo bem? Como passaram o fim de semana? Todos bem cuidadinhos, bem guardadinhos por aí? Então tá bom. A Pro também ficou aqui bem quietinha, bem guardadinha, planejando aí algumas coisas bem legais para essa semana que está começando com o nosso encontro de hoje. O nosso assunto será comunicação. Vamos investigar e descobrir como que todas essas transformações permitiram que, por exemplo, nesse momento, nós estivéssemos aqui, conectados de diferentes formas, nos comunicando. Lembre-se também, antes de começarmos a falar sobre essa comunicação toda, lembre-se que nós, desde a semana passada, colocamos um desafio a mais nos nossos encontros, que é o Quebrando a Cuca. Então, as contribuições que vocês fizeram na semana passada, até a quarta-feira, que foi o nosso combinado, elas vão entrar nas discussões apresentadas aqui no nosso encontro da sexta-feira. Então, vocês vão acompanhar aí a nossa semana, ouvindo todas as coisas que vamos conversar por aqui, e na sexta-feira nós vamos verificar se as hipóteses de vocês foram ou não confirmadas. Só que hoje é segunda-feira, né, turma? Então, vocês se acostumem que nós já temos um Quebrando a Cuca novo. E eu vou te contar qual é a proposta. Imagine que você tem um amigo ou uma amiga morando do outro lado do Oceano Atlântico, muito distante. Só que você precisa contar uma novidade para esse amigo ou amiga, e isso é muito importante. Seria fácil, difícil, já que é desafiador. Você não tem telefone, o telefone ainda não foi inventado, nem o telefone fixo, nem o telefone móvel. Computador, então, nem pensar. Então, você não tem nenhuma outra forma tecnológica de utilizar para enviar essa mensagem. Como você faria isso? Olha só, essa mensagem é muito importante, ela precisa chegar do outro lado do oceano. O seu amigo ou sua amiga não pode ficar sem essa informação. Como você faria? Não tem telefone celular, não tem telefone fixo, não tem computador, não tem internet, hein?
você vai precisar bolar aí uma hipótese para essa super missão, conseguindo enviar a mensagem para o seu amigo ou a sua amiga que está muito distante de vocês, tá bom? Todas as contribuições, elas podem ser feitas até quarta-feira, e aí as hipóteses que nós vamos coletar por aqui vão fazer parte do encontro da outra semana. Então, é sempre esse movimento. Eu proponho o Quebrando a Cuca na segunda-feira. Todos estão convidados a participar nesse levantamento de hipóteses. E aí, essas informações todas, elas são analisadas, são agrupadas, e aí nós vamos utilizar na sexta-feira da semana seguinte. Combinado? Então, até quarta-feira, você tem a missão de elaborar aí uma hipótese, bolar alguma estratégia que faça com que a informação chegue, a notícia aí maravilhosa, chegue até o seu amigo ou até a sua amiga, tá bom? Agora sim, podemos anotar qual é o tema e a data do encontro de hoje. Agora sim, com tudo bem organizadinho, podemos começar as nossas investigações. Na semana passada, quando começamos a descobrir aí algumas invenções que mudaram a vida das pessoas ao longo do tempo, eu apresentei a vocês o registro rupestre. Vocês se lembram? Aquelas marcas deixadas nas paredes das cavernas pelo povo nômade, que iam mudando de lugar para lugar em busca de alimento, e era uma das primeiras formas de comunicação. Só que nós também tínhamos um problema relacionado a isso. Vocês também se lembram disso? Cada pessoa poderia interpretar o registro rupestre de uma forma diferente. Como eles não falavam, eles tinham diferentes formas de representar muitas coisas que aconteciam ali no entorno das cavernas. Observem essa imagem aí para vocês relembrarem o que eram esses registros rupestres. Então, essas marcas, feitas com sangue de animais, restos de plantas misturados com terra, era uma forma de comunicação interpretada e que durou aí muito tempo, tanto que até hoje nós temos algumas cavernas que conservam esses registros. É um patrimônio histórico, precisa ser preservado, é uma herança importante de toda a história de desenvolvimento humano. Eu tive uma ideia. Quem gostaria de ir passear comigo agora? Calma, não é um passeio fisicamente aí juntinhos, é um passeio virtual. Vocês topam? Eu vou levar vocês para visitar uma caverna onde nós temos esses registros rupestres com mais de 17 mil anos. Olha quanto tempo, que legal! Então vamos conhecer essa caverna que fica na região da França, e aí vocês vão ver alguns registros rupestres, essa primeira forma de comunicação. Vem comigo! Então vamos lá? Vocês aceitaram fazer uma viagem com a Pro, mesmo sendo uma viagem virtual, e nós visitaremos uma caverna. Essa caverna, como eu te contei, olha só a abertura aí, nós já temos uma imagem rupestre para representar algumas descobertas que vamos encontrar dentro dela. Então, olha lá, a Pro vai acessar aqui embaixo e nós poderemos juntos fazer esse tour virtual. Lembrando que essa caverna é uma caverna lá da França, tá bom? Então não precisa se preocupar nesse momento em tentar descobrir tudo que está escrito por aí. O importante é vocês observarem as imagens e pensarem que esse registro, turma, é um registro muito antigo. 13 mil, 15 mil, 17 mil anos, tá bom? Então vamos lá. A Pro vai abrir aqui algumas imagens e nós vamos começar a ver quais são e como são esses registros presentes na caverna. Vamos lá?
Deixa ele carregar, porque às vezes a internet demora um pouquinho, né? Pronto, aqui temos uma primeira imagem. Olha só, tudo isso aqui está registrado lá nas paredes dessa caverna, tá bom? São as imagens rupestres que nós temos por lá. Então, vocês lembrem sempre que era uma forma de representação desses povos, dessas pessoas que viviam lá na época das cavernas. O povo nômade, né, que eu já te contei, que viviam lá nas cavernas. Vamos ver mais uma. Olha lá, o que será que vai aparecer agora? Olha que legal! Vamos entrar nas cavernas. Vai observando as imagens, hein? Não perca nenhum detalhe. Olha só que legal. Todas essas marcas que aparecem aí mais escuras em alguns locais e mais avermelhadas em outros locais, olha só, são os registros rupestres e eles estão por toda parte. Não é legal? Olha só. Já conseguiram imaginar as pessoas morando aí dentro dessas cavernas? E como seria um passeio de verdade por esse espaço, hein? Olhos atentos para os registros rupestres. Tem um monte por aí, olha só. E muito tempo, né, turma? Muito, muito tempo atrás. A diferença de cor, ela está relacionada ao tipo de material que eles utilizavam para deixar essas marcas, né? Então, tudo isso ao longo do tempo sofre algumas transformações também, algumas reações e pode ter modificações. Mas olha só que legal! Viu só? Então, assim, a gente consegue fazer uma visita, um tour virtual aí por uma caverna riquíssima em registros rupestres para vocês conhecerem um pouquinho. Agora espera aí que a Pro já volta. Viu só que legal? Conseguimos passear protegidos, sem sair de casa, conhecendo um pouquinho mais dessas pinturas rupestres. Depois da descoberta do fogo, muitas ferramentas foram criadas e a necessidade de comunicar-se ampliou-se cada vez mais. Eu já contei um pouquinho para vocês sobre os hieróglifos produzidos lá no Egito e nós vamos falar mais sobre eles essa semana. Mas antes, eu tenho um outro tipo de escrita para te mostrar. A escrita cuneiforme. O nome
deriva da escrita feita com objetos em forma de cunha, onde eles iam esculpindo principalmente, sabe o quê? Argila. Então eles pegavam objetos cortantes em forma de cunha, iam modelando aí os símbolos que eles utilizavam na argila. Essa argila depois ela era cozida para poder ficar bem resistente e lá eles tinham o registro dos símbolos da comunicação que era utilizada na época. Observe só essa imagem que eu vou te mostrar. Eram mais de 2.000 símbolos diferentes. E o povo que criou aí essa escrita cuneiforme foram os sumérios. Como eles viviam ali na região da Mesopotâmia e isso era muito utilizado no comércio, com o passar do tempo, eles sentiram a necessidade de criar outras formas de comunicação, porque era um pouco difícil comercializar algumas coisas por lá. Então, essa escrita ela vai passar por mudanças a partir dessa necessidade e aí outras descobertas vão fazer parte aqui das nossas conversas, tá bom? Junto com tudo isso, surgiu também há cerca de 30.000 anos a necessidade de contar. Então, o primeiro passo aí para a criação dos números também tem uma história bem antiga aí, fazendo parte de todo o seu desenvolvimento. E olha, eu já contei aqui para vocês muitas coisas, já passamos por muitos e muitos anos da história do desenvolvimento humano e ainda nem chegamos no nosso alfabeto. Olha quanta coisa está relacionada às diferentes formas de comunicação, mas agora que eu já te contei um pouquinho mais dessa história relacionada à escrita e como ela era feita no passado, eu já vou te propor o nosso desafio do dia. Você se lembra da nossa cápsula para o futuro? A cada dia da semana nós fomos colocando algumas coisinhas diferentes que faziam parte da nossa rotina e da nossa vida para um possível morador do futuro encontrar e descobrir tudo que nós fazíamos por aqui. Então agora, essa cápsula do tempo, ela terá um ingrediente a mais. Você vai precisar criar uma mensagem para um morador do futuro, mas um futuro bem distante, tá bom? Só que aí tá fácil. Vamos deixar esse desafio um pouquinho mais desafiador. Você não pode usar lápis, caneta, canetinha, lápis de cor, não pode usar nada disso e não pode usar papel. Aí agora, o que vocês vão fazer por aí? Então, além de pensar na mensagem, uma mensagem curtinha, tá bom? Vocês vão ter que pensar também em como deixar esse registro para o nosso amigo lá do futuro. Então, olha só a síntese do nosso desafio. Então, a ideia é que você crie uma mensagem para um morador do futuro, mas não pode utilizar papel, nem caneta, lápis de cor, nada disso que é muito fácil. Elabore uma mensagem bem caprichada, bem criativa e eu vou ficar aqui esperando para ver os recursos que vocês vão utilizar para isso. Lembre-se que a tecnologia ainda não foi inventada aqui na nossa história, viu? Vocês vão ter que quebrar a cuca mais uma vez. Então, boas descobertas por aí e amanhã a Pro está aqui à sua espera para mais um desafio. Tchau, tchau! Olá, galera da EJA! Estamos começando a semana com mais uma hora da matemática, sempre com novas explicações e desafios para aprendermos juntos. Tenham muita atenção e boa aula! Bem-vindos a mais uma hora da matemática. Hoje vamos começar com algumas perguntas. Você já precisou medir a temperatura de alguma pessoa para ver se estava com febre? Já precisou pensar
Em quanto tempo iria demorar para o bolo ficar pronto? Em quantas calorias tem um ovo frito ou uma porção de batatas fritas? Em comprar 1 quilo de arroz? São perguntas bastante comuns na nossa vida. Tenho certeza que a maioria de vocês já pensou sobre isso em algum ou muitos momentos. Você percebeu que em todos os casos estamos falando de medidas, certo? Falamos em medir temperatura, tempo, calorias e massa. Aquilo que normalmente falamos peso. Essas não são as únicas medidas que existem. Existem uma quantidade muito maior de medidas. Algumas medidas que a gente também usa com menos frequência e estão muito relacionadas com a construção são medidas como metros quadrados, metros cúbicos, amperes, além de outros que são bastante comuns nesse caso. Mas aqui nós vamos começar agora a estudar algumas das medidas que estão mais presentes na nossa vida. Para isso, vamos começar com um exercício. Vamos ver o quanto você sabe? Como você tem que fazer? Relacionar as duas colunas. Como funciona isso? Nós chamamos de coluna esta parte aqui, olha, que tem as letrinhas e as frases. E chamamos de outra coluna esta outra parte. Eu então vou aqui, olha. Chamamos isso daqui de uma coluna e esta outra parte aqui de outra coluna. Então, nós vamos ter que relacionar uma com a outra. Vamos ler como ficam essas duas colunas? Então, essa coluna da direita aqui, onde tem as letrinhas antes das frases. A letrinha A, a quantidade de farinha para um bolo. Letrinha B, a quantidade de leite para um bolo. Letrinha C, a temperatura do forno para assar um bolo. E a letrinha D, o tamanho da forma para assar o bolo. Do outro lado, na outra coluna, nós vamos ter as palavrinhas Celsius, gramas, centímetros e milímetros. Aqui eu coloquei quais são os símbolos que se usam para essas palavras. Esses símbolos aqui vocês já devem ter visto muito na vida de vocês. Aqui, ó, esse símbolo aqui que significa graus Celsius. Este daqui que significa grama. Este daqui que significa centímetro. E este daqui que significa mililitro. Pode ser que desta forma você ainda não tivesse visto, mas com certeza desta aqui você já viu. A qual frase você relacionaria a palavrinha Celsius? A frase A, a frase B, a frase C ou a frase D? A mesma coisa para gramas. Com qual frase você relacionaria? Assim como para centímetros, qual frase seria? E também para mililitros. Aqui está. Então, a palavrinha Celsius está relacionada à frase da letrinha C, a temperatura do forno para assar um bolo. A palavrinha gramas já está relacionada com a letrinha A, a quantidade de farinha para o bolo. A palavra centímetros está relacionada com a letrinha D, o tamanho da forma para assar o bolo. E a palavra mililitros vai estar relacionada com a letrinha B, a quantidade de leite para o bolo. E aqui eu deixei novamente os símbolozinhos porque precisamos falar um pouquinho deles. Em primeiro lugar, este símbolo aqui relacionado a Celsius. Isso daqui, antigamente, se chamava centígrado.
Mas há uns anos atrás houve uma reunião que é chamada convenção, onde eles resolveram mudar o significado da letrinha C, de centígrados para Celsius. Celsius é o nome da pessoa que organizou esta maneira de medir temperaturas. Isso se chama escala. O nome dele é Anders Celsius. Essa escala que mede temperatura está relacionada com o comportamento da água. A água que nós conhecemos, que nós bebemos, usamos para cozinhar, para lavar tudo, para tomar banho, ela está numa forma que se chama líquida. Quando nós colocamos esta água no congelador e que ela vai virar gelo, ela vai passar para um estado chamado sólido. E quando a gente põe essa água para ferver e que ela começa a fazer aquelas borbulhas, quando a panela começa a balançar inclusive, e que ela começa a evaporar, começa a formar aquele vapor em cima da água quente, a água nesse momento ela está passando para um outro estado que se chama vapor. E ele usou esses dois extremos do comportamento da água para estabelecer a escala dele. O momento em que a água vira gelo, ele ia chamar de 0 grau. E depois, o momento em que a água ferve e que começa a evaporar, ele chamaria de 100 graus. Depois ele pegou esse espaço de 0 a 100 e dividiu em 100 partes. Por isso essa escala antigamente era chamada centígrada. E os graus eram referidos como grau centígrado. Depois é que isso foi modificado e o C, que era de centígrado, passou a representar o nome dele. Então, atualmente se usa aquele C para falar Celsius. Vamos voltar lá. Aqui, olha. Então, sempre a temperatura se usa com este símbolo aqui, que significam graus, e com a letrinha C da referência de Celsius, que, como vimos, acabamos de ver, é referente ao nome da pessoa. Nas próximas aulas, nós vamos começar a entender toda essa nomenclatura bem melhor. Por enquanto, ficamos por aqui, lembrando que medir é comparar. Quando fazemos medições, nós vamos comparar algumas coisas e vamos entender melhor nas próximas aulas esse sistema de comparação. Se você quer mais informações agora, já não quer ficar esperando, eu coloquei aqui algumas sugestões para que você possa pesquisar. Então, nós temos aqui, olha, um deles é pesquisar o site do IPEM, que é Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Todos aqui são órgãos governamentais. E o INMETRO, que é o Instituto Nacional de Metrologia. Aqui vocês vão achar coisas muito interessantes. Então, neste link aqui é sobre as unidades das medidas. E aqui é sobre toda uma legislação de como se faz para se ter certeza que a medida que estamos utilizando está correta. Nos vemos na próxima aula. Até lá! Olá, tudo bem? Hoje, no programa Libras em Casa, nós vamos conversar e trocar sobre o tema escrita. Sinal, escrita. Mas primeiro eu quero ver se você se lembra de alguns sinais que nós trabalhamos na semana passada. Sobre o fogo, sobre a descoberta do fogo.
e também sobre os povos pré-históricos. Ok? Veja só. Pergunta número 1. Lá no passado, o povo da pré-história descobriu o fogo. Eles pegavam 2 materiais e esfregavam entre si. E pelo atrito conseguiram o fogo. Eu te pergunto, quais eram esses materiais? Que materiais eram esses? E aí? Qual você acha que é? Olha, vou te dar uma dica. A gente pode ter aqui 2 respostas, hein? E aí? As respostas certas são a A e a C. A, madeira. Eles conseguiam fogo pela madeira. E a C, pedras. Esfregavam uma na outra e conseguiam fogo. A B, laranjas. Pegavam 2 laranjas e esfregavam entre si e daí não dava nada. Conseguia o fogo? Não adiantava. Então as respostas certas são a A e a C. Pergunta número 2. Na pré-história, de que forma que o fogo era usado? Pensa, como? O que você acha? Resposta correta? B e C. A B é a tocha. Isso mesmo, naquela época tinha tocha. C, fogueira. Naquela época também tinha fogueira. Letra A, fogão. No passado tinha fogão? Esse fogão convencional de hoje, que a gente usa para cozinhar, tinha? Não, nada disso, não tinha. Por isso, as respostas corretas são a B e a C. Pergunta número 3. No passado, as pessoas costumavam usar a fogueira para preparar seus alimentos. Sobre ela eram colocados alguns deles. Quais eram? E aí? As respostas certas são B e D. B, carne. 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 D, peixe. 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 Letra A. Pipoca. Pipoca? Pipoca? Não, nada disso. No passado eles não costumavam colocar pipoca na fogueira para cozinhar. C, pão. Pão? Pão? Pão na fogueira? Não, nada disso também não. Eles não costumavam fazer isso. Então as respostas certas são B, carne e D, peixe. Interessante, não é mesmo? É sempre bom a gente relembrar os sinais, não é? Então, ainda sobre as pessoas que viveram na pré-história, veja só. Eles também se comunicavam por desenhos. Eles costumavam entrar em cavernas e pintar paredes rochosas, tetos
ou mesmo ao ar livre, em superfícies rochosas, e ali desenhavam. Essas produções tinham como temas pessoas, animais, plantas, entre outros. Hoje, nós conhecemos essa produção como pintura rupestre. Pintura rupestre. Sinal, pintura rupestre. Pintura rupestre. As pinturas rupestres mostram que os grupos humanos tinham vontade e necessidade de expressar, comunicar e registrar suas ideias, sentimentos e fatos, que são as coisas que eles viam e registravam. O tempo foi passando e surge a primeira forma de escrever, a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme. Essa forma de escrita surgiu há anos atrás, por volta do ano 3200 a.C., e teve origem na antiga Mesopotâmia. Na antiga Mesopotâmia. Para essa escrita, eram usadas tábuas de argila. Tábuas de argila, onde as pessoas escreviam sobre elas e utilizavam as cunhas, um instrumento feito de metal ou madeira. E se quisessem um registro que durasse mais tempo, as tábuas eram levadas em fornos, onde eram tostadas e, uma vez secas, se tornavam um registro permanente. Além disso, na história vai surgir uma outra escrita, chamada de hieróglifos. Essa foi uma escrita bastante usada pelos povos egípcios. O tempo passou e os seres humanos foram inventando diferentes suportes. Diferentes suportes para registrar seus desenhos e escrita, ou seja, suas representações gráficas, tais como o papiro, feito a partir de uma planta,
pergaminho feito de pele de cabra, carneiro e o papel. Papel. As invenções, as diversas invenções, não pararam por aí. Elas continuaram. Por volta de 1450, o alemão Johannes Gutenberg inventou uma máquina chamada de prensa. Essa máquina ajudou bastante, visto que, lá no passado, a cópia e reprodução dos livros eram feitas de forma manual, e o que dispendia muito trabalho. Depois da criação da prensa, ajudou muito na impressão dos escritos. A máquina funcionava assim. Primeiramente, o operador organizava os caracteres, as letras, números e símbolos, que eram feitos de metal. Organizavam um a um, linha por linha, de todo o seu texto. Em seguida, era colocada na máquina, passado tinta, colocado papel por cima e prensado. E era bem prensado. Depois, estava pronta a impressão. Essa foi uma maravilhosa invenção. O nosso programa chegou ao fim. Mas semana que vem a gente se vê aqui, ok? Aquele abraço forte e tchau! E é isso aí, turminha! Esse foi mais um Saberes em Casa. Amanhã a gente tem um horário marcado às 9 da manhã. E se você perdeu alguma coisa, é só acessar o portal da educação. Eu espero vocês amanhã. Até lá! Tchau, tchau!